iniciei. Yes, okay. So we have already started, nós já começamos e queria dar as boas-vindas a todos vocês em nome do Observatório das Adições. E estamos aqui mais uma vez com o Dr. Bruce Alexander. I am welcoming all the people that are watching us tonight. And again, like we did last month, we are here and we are honored to have Dr. Bruce Alexander talking to us, on behalf of the Observatory of Addictions, em nome do Observatório das Adições. Dr. Bruce Alexander, we are all yours to continue from where we stopped last month, para continuar de onde nós paramos do mês passado. Thank you, João, and thank you all. I'm honored to be here once again, and I have a plan for tonight. My plan is this: that last time we ended in a bit of divergence of opinions about what this word addiction means, and of course it's very difficult to talk about because we're talking here about two languages, and in the meantime, I have spoken with it a bit about with João, who has sent me some definitions of various words in the Portuguese language, and now I am even more confused. So that's extremely helpful, and I appreciate that. I would like to return this week. I would like to return to this topic of the meaning of addiction because I think it is a most central topic. And some of you have sent in some written submissions which are extremely helpful and which João has translated for me and I have read. And next week, I would like to put this topic of the meaning of addiction, or next month rather, I would like to put this topic of addiction behind us and go on to talk about practical things that can be done with addicted people. But this week, I want to stay still with the topic of addiction because I think it is so central to what we are doing here. Okay. Bom, eu quero agradecer, ele me agradeceu aí, é um prazer atendê-los, né? Agradece a todos vocês também, Paulo, Eduardo, né? E o Dr. Bruce Alexander se diz honrado mais uma vez de estar aqui conversando conosco e ele está colocando para a gente aqui o seu plano para a nossa reunião dessa noite, né? Da última vez, no mês passado, em abril, nós encerramos a nossa sessão em clima de divergência, porque começaram a aparecer algumas opiniões diferentes sobre o que seria a definição correta de adição, ou seja, vício em alguns casos, né? E é claro que essa divergência ficou um pouco mais acentuada o fato de que a gente está tendo as nossas reuniões sempre em dois idiomas. Eu enviei, a pedido do Dr. Bruce Alexander, eu enviei para eles, pessoal, definições de algumas palavras relativas a usuários de substâncias, etc. Eu tomei a liberdade, Paulo, e respondi a ele a essa pergunta, né? E ele ficou um pouco mais confuso com as definições em português que eu enviei para ele, definições de dicionário, claro, né? Porém, nessa noite, nós vamos retornar a discutir o significado do conceito de adição. Esse será, então, gente, o nosso tópico central. Vocês lembram, nós recebemos, eu quero agradecer a cada um dos colegas do Observatório das Adições que enviaram as definições pessoais que eles têm sobre o que seria adição. Porém, o Dr. Bruce Alexander já está nos afirmando que no próximo mês, eu tinha dito próxima semana, mas foi no próximo mês, nós vamos deixar esse assunto das adições para trás de nós e vamos concentrar em o que pode ser feito de forma mais prática a respeito do problema, a respeito do tema das adições. Então, eu queria saudar todos aí no YouTube. Muito obrigado e mandem suas perguntas. Dr. Bruce Alexander, we are all yours. Somos todos seus. So, what is addiction? Several of you have sent in paragraphs or short essays on your answer to that question, and I have read them carefully, and they're really quite broad. And I think that's appropriate. You have defined addiction in a way which says, of course, that drug addiction is a central problem. We all know that.
but that it goes far beyond drug addiction. And you have pretty much all said, well, it goes far beyond the idea that there's a simple connection between a drug hook and becoming addicted, that it's not a simple matter of being a person losing their willpower because they're taken under control by a devil drug. It's each of you has said it's more complex than that. But I want to argue today that it is even more complex than what you have said. And that's what I will that's where I will go from here. Bom, então eu poderia dizer, né, já que a pergunta é essa, né, o que é adição? Tá? Vários colegas aí enviaram parágrafos, alguns até escreveram pequenas dissertações sobre o que seria a adição, né, como as suas respostas. As respostas que nós recebemos são bastante amplas. E é claro que todas elas abordam a questão da adição pelas drogas como tema central, entretanto, vários vão bem além da questão de adição por drogas apenas. Então, nós entendemos que há mais do que somente pessoas que ficam fisgadas por uma droga, né? E se tornam escravas dessa droga. Então, não seria apenas o caso da pessoa perder a sua própria força de vontade, né? Seu próprio livre-arbítrio, graças a uma droga diabólica, né? E eu vou, então, debater com vocês que esse assunto ele é mais complexo do que isso. Okay. So I want to start with the Latin, and we won't spend much time with the Latin, but the word addiction is older than Christianity. It goes back to the Roman Republic, and in the Roman Republic, it was already an extremely complicated word. Some of you will know it has a legal meaning, which is it is a way in which a judge makes a person into a slave. They addict the person, make them into a slave by addicting them. But it has many other meanings in the Latin language. And if anyone is interested, I found a wonderful short review of the Latin use of the word addiction, which I can send to you if you're interested in reading this review. It becomes very, very complicated and it becomes controversial in Latin. People argue about what the word addiction means, even in Rome. Okay, then next I will talk about its history in English. Sim. Bom, eu queria começar com o latim, né? Veja que, inclusive, né, a língua latina, né, o latim até mais velho do que o próprio cristianismo, né? Data até a República Romana, né? Então, quando nós falamos em adição, estamos resgatando aqui uma palavra em que você via, por exemplo, dentro daquele ambiente antes do cristianismo, claro, né? Em que o governador ele tornava uma pessoa sua escrava. Esse adictor que nós estamos falando, né? Então seria então um escravizado. E nós encontramos aqui uma resenha, uma pequena resenha. Aliás, pessoal, quem quiser depois manifesta no YouTube se quer ler essa pequena resenha que ele mencionou aí, tá bom? Eu posso pedir aí. Mas é só para vocês verem que o termo adição se torna até mais complicado. Vamos debater a respeito desse tema agora na sequência. Okay. From the Latin, of course, the word addiction moves into Spanish and it moves into Portuguese and it continues to evolve. And I can say nothing about its evolution in Spanish and Portuguese. But I can say something about its evolution in English, which is quite amazing. The concept of addiction is a very unusual concept.
because by the time of Shakespeare, which is now 500 years before the present, 500 years ago, the word has many meanings and it contradicts itself. We're talking now about the English use of the word addiction. It contradicts itself because it is both a very, very good word and a very, very bad word. And because it contradicts itself, it is also a very, very confusing word. Bom, então, da palavra em latim, né, ela, então, o termo adição, o adicto, ela viajou para o espanhol, para o português, e daí continuou a evoluir. Sobre essa evolução da palavra adição, adicto, né, na língua portuguesa, eu não posso falar nada. Mas na língua inglesa, é bem impressionante porque esse tema, ele é incomum. Veja que aqui, para nós falantes de inglês, ela volta, inclusive, a aparecer, por exemplo, no tempo de William Shakespeare, né? O que já são mais do que 500 anos atrás. Tá? E essa palavra, ela tem tido diversos significados e até se contradiz, porque o termo adição, addiction em inglês, né? Ele tanto, em algum momento, ele teve um significado que era, por essa é a contradição, essa é a polêmica, né? Ele era algo de muito, muito bom, mas também algo muito, muito ruim. Daí, por causa disso, que a gente tem um debate a respeito do termo adição também. I want to read you a definition which has its origins in the time of Shakespeare, and I've sent this to Juan. I hope you've received this. Would you please translate definition 1A, the first English translation that I sent you? Would you please do that in Portuguese? Ok, I will look at it in a second, doctor. Ele mandou para mim, gente, a definição de adição, e eu vou olhar aqui, né, a definição número 1A, né, de adição que ele mandou para mim, né? Just a minute, doctor. Can you just, Yes. I have to reopen because I was not using. Oh, wait a minute. Oh, sorry. Wait. I should have warned you that I was going to ask you to read that. No problem. I am going to see it now. Pessoal, só um segundinho. Eu não estava com a minha tela aberta para ver aqui. Ele pediu desculpas aí que ele deveria ter a definição 1A. Okay, so you sent it to me, and it's just a second, please. Só um segundinho, pessoal. Tem um pouquinho de paciência. Alguém poderia tocar uma musiquinha enquanto eu vejo aqui a definição. You said it's definition number 1, letter A, right? That's right. Please read that definition in Portuguese. Okay, I will try to see that definition here. Or if it's easier, I can read it in English out loud, and then you could. Yeah, it's okay if you want to. Yeah, because I think it will be, faster. Então, pessoal, é o seguinte, ele vai ler para nós a definição, depois eu posso traduzi-la para vocês, tá bem? Porque realmente aqui agora eu não vou conseguir encontrar. Perdão aí, eu dei uma deslizadinha aqui. Okay, doctor, you can go on and read, and I will translate it for them. Okay, pode ler. In the time of Shakespeare, according to the best dictionary, addiction meant the state or condition of being dedicated or devoted to a thing, especially an activity, occupation, adherence, or attachment, especially of an immoderate or compulsive kind. Should I read it again? Yeah, I will stop in the middle and I'll ask you to read again from the second part. Mas no tempo de Shakespeare, essa é a definição, pessoal. No tempo de Shakespeare, tá? Adição seria um estado ou uma condição de estar
devotado a alguma coisa. The state or condition of being devoted to something. And then you said, especially what? There's a list. Aí tem uma listagem de coisas. Yeah, especially an activity, an occupation, an adherence or an attachment, and especially if it is immoderate or compulsive. Ah, sim, ok. Né? Então, seria principal, então, estado de estar, né, estado ou condição de ser devotado a alguma coisa, principalmente uma atividade, uma ocupação. It was an activity, an occupation, an interest. And an adherence or an attachment. Ou uma fixação, yes. Especialmente se for de uma maneira imoderada, if it's immoderate, or what's the last word? Compulsive. Ou de maneira compulsiva. Espero que vocês tenham acompanhado. Peço perdão aí pelo meu deslize aí. Quem quiser depois, gente, pode fazer o comentário no YouTube também, tá? Yes, doctor, you can go on. Okay. Now, if we consider that definition, we will see that it is even broader than any of the definitions that you have sent in. It's broad because it, of course, doesn't restrict addiction to a drug, and of course, it doesn't restrict addiction to some kind of demon that has a hook in people. But it says in the broadest possible way, being dedicated or devoted. Devoted. Now, that word in English is a word we might associate with Mother's Day. So I want to talk a little bit about Mother's Day in a minute. But my point now is to say that definition of addiction is, there's nothing bad in it. It's not about a disease. It's not about being evil or a thief or anything like that. It could be a definition that you might apply to your own mother on Mother's Day. And I use that as an example because I have learned that Mother's Day is a celebration that we have in Canada on the same day we have it in Brazil. So we're all thinking perhaps about Mother's Day. That is the broadest possible definition of addiction, and I want to take it seriously. Yes. Bom, então eu vou dizer para vocês que se nós considerarmos essa definição que foi dada, essa definição de dicionário, né, nós vamos ver que essa definição de adição, ela é até mais ampla do que as definições que vocês mandaram pelo e-mail para nós. Tá? É claro que essa definição ela não restringe a adição somente a uma droga, nem restringe a um demônio que usa o seu gancho para fisgar as pessoas, mas é uma forma de ser dedicado ou até uma pessoa devotada. E veja que isso vai até ter a ver com o que a gente falou ontem, né? Que ontem foi Dia das Mães. E aí, o meu ponto, o que eu quero dizer? É que nessa definição que nós demos anteriormente, de tanta devoção, até mesmo que embora envolva compulsão, né? A definição de adição, ela não é em todo ruim. Na verdade, ela não é ruim. Tá? Ela não fala de nada de maligno, não fala de um ladrão, nada disso. Ela poderia, inclusive, ser uma definição, olha aí, que você poderia aplicar à sua mãe. Né? Veja, né, ontem foi Dia das Mães, mesma data no Canadá, aqui no Brasil também. E nós vamos, então, olhar para essa definição de uma maneira mais séria, de maneira séria. Okay. So here we have a definition of addiction which is broader than any that most people ordinarily consider. Of course, it seems too broad to almost everybody.
and it's a definition which allows for addiction to be a very good thing, as in the devotion of a mother to her children, but it also allows for addiction to be a very bad thing, as, let's say, in the devotion of a person who's addicted to pornography and sexual abuse to be addicted to abusing little children. It's an addiction which covers the extremes of, it's a word which covers the extremes of both good and bad. Now, this is an unusual word. This is an unusual concept. It really is almost a spiritual concept. It covers fact. It covers the fact that human beings are capable of the greatest good and the greatest evil, and that those two things are connected. They're part of the same activity. That addiction is something which can be very good or very evil, and it comes from the same place. This is the mystery of the concept of addiction. It is a mystery which goes back to Shakespeare in English. It goes back to Cicero in Rome. And today, I want to take it seriously and ask, what if that is the definition of addiction? What effect would that have on the observatory? Uhum. Bom, então, vamos ver aqui, gente, que nós temos, como nós vimos, essa definição, que na verdade essa definição dada pelo dicionário é uma definição até bem mais ampla do que a maioria das pessoas conseguiria considerar. Né? Ela, na verdade, é ampla demais, quase que para todo mundo. Porque uma definição como essa, ela permite, por exemplo, que a adição possa ser aplicada de uma maneira que não seja negativa na relação de mãe com filho, devoção de mãe para filho, de filho para mãe. Tá? Não tem nada de ruim nisso. Entretanto, a mesma definição permite que sim, ela tenha um aspecto ruim quando fala que é uma devoção, por exemplo, a algo que sim seja negativo, entenda pornografia, né? A adição ao abuso sexual de uma criança. Isso é algo que realmente é ruim. Veja que aí você tem uma definição de dicionário que cobre os extremos, tanto para bem quanto para mal. É quase que um aspecto espiritual, tá? Que, no caso, você vai ver que a definição de adição faz com que essas duas definições tão antagônicas sejam parte da mesma atividade. Tá? É claro que se você voltar, você vai ver que o surgimento da palavra ela vai chegar até Shakespeare, ou até mesmo em Cícero, em Roma. Né? Então, qual seria essa definição que nós vamos explorar? Que definição é essa que nós vamos trabalhar hoje? This definition is so broad, of course, that it's scary. It's hard to deal with. It's hard for me to deal with. I'm sure it's hard for you to deal with. But today, I want to take it seriously and say, what if addiction is this? Now, in my country, in the 19th century in Canada, we had inherited that complex English definition, and we simplified it by starting a war on drugs. We inherited our war on drugs from the United States. We blame it on them. But the war on drugs simplifies this definition enormously. And it says, wait, addiction isn't all of that. It has nothing to do with your mother. Don't worry. Addiction is just about drugs, and it's just about this hook, this devil drug. So the war on drugs crushes that definition later on. But now I want to go back before the war on drugs, and let's look at that definition and ask the question, what if that is the really addiction that we need to understand? Bom, e aí eu poderia dizer que essa definição, né, que já falamos sobre ela, ela é tão ampla que ela chega até a colocar medo, né? Dá medo e ela é difícil para mim
ela é difícil para mim de eu até lidar com ela. Para vocês, provavelmente também. Mas vamos levá-la a sério. E se a adição fosse mesmo isso? Veja que no século passado, no Canadá, inclusive no finalzinho do século XIX, aliás, nós simplificamos o conceito de adição. Né? E isso acabou nos levando ao ambiente de uma guerra às drogas. E veja que os agentes das guerras às drogas, da guerra às drogas, essa guerra às drogas, inclusive no Canadá, ela foi importada, ela foi herdada, né, dos Estados Unidos. Mas, no século XX, nós acabamos simplificando a definição de adição demais. Então, alguém poderia até dizer, ei, veja, a questão de adição não tem nada a ver com a sua relação da sua mãe com você como filho. Não, é apenas mesmo uma questão negativa ligada a drogas. Mas hoje nós queremos, gente, na nossa conversa, voltar a antes desta guerra às drogas, perguntando assim, e se a definição de adição fosse mesmo essa? Okay. Now, what if addiction is devotion? It's almost the same as devotion, but it's strong devotion. What if it's powerful devotion, which can go bad or can go good? What if it is that? The first thing we would say, if that is what addiction means, is that addiction is absolutely necessary to society, because society is built on devotion. I mean, we have families because we are devoted to the other people in the family, because we will do what they need. And we have Mother's Day. We have Mother's Day because we know what our mothers have done for us, how their devotion has made it possible for us to live. And we have countries. We have countries like Canada and Brazil, I'm sure, but Canada, where we love our country. We're devoted to our country and to the Queen. And when something goes wrong with the Prime Minister, if our Prime Minister makes big mistakes, we say, well, God save the Queen, because the Queen is where our ultimate devotion is too. So the devotion makes politics possible. And of course, devotion makes religion possible. We have religion because we can be devoted to, in my religion, we can be devoted to Jesus, or we can be devoted to God. And that devotion is so strong that we may have to die for it. I'll stop there, but I'll stop there. Bom, bem, então, e se a adição, né? Essa aqui é a pergunta, né? Gente, e se a adição fosse mesmo, que eu vinha provocando nas conversas, nas falas anteriores, se a adição for mesmo devoção? Veja que adição é quase o mesmo que devoção, só que é uma devoção poderosa, forte. A adição, ela tem essa força, né? É mais do que a devoção. Mas nós olhamos e vemos que a adição ela é absolutamente necessária à sociedade. A sociedade ela é alicerçada sobre a devoção. Quer ver como? Tá? Família. Nós vamos ser devotados à nossa família, porque nós faremos o que a nossa família precisar. Né? Veja que agora eu estava falando sobre o Dia das Mães. Tá? Temos Dia das Mães por quê, gente? Porque o Dia das Mães é em honra à devoção que elas, mães, têm, vocês que são mães, né? Devotadas a nós, que somos filhos, e sabemos que as mães, elas fazem de tudo para que nós, filhos, vivamos. Países, nós temos a devoção aos nossos países, aqui no Canadá, vocês aí no Brasil, né? Então, nós temos a nossa devoção ao nosso país. E no caso aqui do Canadá, nós amamos o nosso país, amamos a rainha, tá? E a gente, inclusive, vê quando o primeiro-ministro faz alguma coisa de errada, a gente diz o quê? Deus salve a rainha. Porque a rainha é que significa tudo aqui para nós.
Tá? A devoção, ela torna a religião possível. No meu caso, por exemplo, né, na minha religião, eu vou dizer que eu sirvo, que eu amo a Jesus, né, ou que eu sirvo, que eu amo a Deus, ou outra religião que você tenha, né? Ah, e aí, inclusive, há pessoas, né, que dizem que podem até morrer por essa religião. Esse é o nível da sua devoção, é o nível da devoção de alguns. So, if we define addiction this broadly, so that addiction means extreme devotion, we can see easily it's necessary for society. I would add to the list that it's necessary for war. If you, I have been reading military books recently, and so I know that military leaders know that the men, the fighting men, must be devoted to each other. They do everything to increase the addictive devotion of the men to the other men in their military unit, because men who are devoted to each other defend each other's lives. They die for each other, and those armies win wars. So addictive devotion, if we define addiction this broadly, is absolutely necessary to society. Other animals, of course, other social animals show the same pattern, that the devotion is necessary, but only in human beings do we see this full range of addictive devotion. And so the word addiction used in this way is a very important word in the time of Shakespeare, because it's talking about something essential. Bom, então eu diria, gente, que se nós definirmos a adição de uma maneira tão ampla assim, chegando ao ponto de querer dizer que a adição seria uma devoção extrema, eu até poderia acrescentar a esta lista que é necessário colocar a palavra guerra na lista também. Tá? Eu tenho lido livros militares recentemente e tenho visto nesses livros que os líderes militares sabem que os homens que estão engajados em combate, em luta, eles têm de ser devotados um ao outro nas suas fileiras. Tá? Porque eles vão defender a vida de um pelo outro. E assim, exércitos, eles praticam e realizam as suas guerras. Se nós começarmos a pensar na devoção desta forma tão ampla, vamos dizer que ela é necessária para a sociedade. Né? Poderíamos, inclusive, levar para o lado de observar o comportamento de animais. E também pode haver algum nível de devoção ali, mas somente seres humanos, somente entre nós seres humanos, é que nós vemos uma gama tão ampla de definição assim sobre a devoção, no caso, como significado de adição. Okay, addictive devotion is essential to human society. We couldn't be human beings without it. Addictive devotion is also psychologically necessary. We all know people who have devotions. We can see them. They're devoted to their family, to their work, to their church, to their whatever it happens to be. But perhaps we all know some people who are not devoted to anything. And to be not devoted to anything is a tragedy. When in English we say if a person is not devoted to anything, we say they don't have a life. Meaning, well, they don't really have a life. Addiction, in this very broad sense of the term, is not only necessary for society, it is necessary for human survival. It hurts to not be addicted to something, or devoted in this way to something, is terribly painful and tragic. Bom, eu diria então, gente, que adição, devoção, né,
essa devoção que causa essa adição, eu até diria que ela é necessária sim. Seria essencial para a sociedade. Tá? Mas ela também é necessária psicologicamente. Veja algumas pessoas que são devotadas, né, às suas famílias, é gente que é devotada à sua igreja, pessoas são devotadas às coisas. E veja que quando alguém não tem devoção a nada, é alguma coisa trágica. Em inglês, inclusive, nós dizemos que quando uma pessoa ela não se dedica, né, a nada, a pessoa não tem vida. Então, veja que sim, a adição, ela não apenas é necessária para a sociedade, dói quando você não tem devoção a coisa nenhuma. Addiction is necessary socially, it's necessary psychologically, and it is something we achieve. Addiction is not easy. For example, to be devoted to your family means that you must sacrifice other things. It means you must use up time that you might want to use in some other way to make your family work. This is what addictive devotion requires. And the reason we have Mother's Day is that we all know, I think, that our mothers may be the most devoted of all. That what are we celebrating on Mother's Day? We're celebrating the fact that our mothers gave so much, that they were so devoted that that we remember it, and we bring them flowers and special cards and little chocolate candies and all this because of their devotion. And we have to have Mother's Day because not only are we appreciating our mothers, we're teaching younger girls what it is to be a mother. We're explaining the role of what a mother is and can be, and of course, it becomes controversial now in the age of feminine liberation. But it's the point is it's not easy. It's also not easy to be devoted to a king or a monarch. I'll come back to that. I'll stop. Ok. Bom, então, é como eu estava dizendo para vocês, gente, se olharmos assim, vamos ver que a adição ela é necessária socialmente, psicologicamente, tá? Mas veja que não é só isso, porque essa devoção é algo que nós atingimos. Não é fácil. Você tem família, você sabe que não é fácil. Né? Você tem que investir seu tempo para fazer funcionar. Tá? Então, eu diria que a adição, ela exige devoção. Eu volto, então, a falar sobre o Dia das Mães. Né? Porque que nós temos Dia das Mães? Nós temos Dia das Mães porque a gente celebra, a gente comemora que as mães nos deram tanto para nós. De maneira que agora nós nos lembramos delas e nós damos a elas presentes no Dia das Mães. A gente reserva esse Dia das Mães, a gente dá presente para a mamãe, dá flores, né, dá bombom de chocolate e outros mimos por causa da devoção delas também. Aliás, a gente tem de ter Dia das Mães também, porque é uma maneira até de mostrar às moças mais jovens como as mães podem ser, né? No sentido de elas serem também reverenciadas. Tá? Eu entendo que é um pouco polêmico agora, em face, por exemplo, do ambiente dos tempos de liberação feminina, né? Da independência feminina, falar desta forma. Mas vamos voltar sobre esse assunto depois, tá bom? And think about how difficult it is to be religiously devoted. Think of how difficult it is to be a priest. That is to be celibate. I cannot imagine it myself, to be celibate in an age of hypersexuality, where every picture, every screen is full of naked people celebrating
But to be religiously devoted means to not participate in all that. To be extremely religiously devoted, you can be, of course, a little bit religiously devoted, and you don't have to be celibate, but you have to give up other things. Religious devotion requires giving up certain kinds of possibilities that other people can enjoy and um, participate in freely. And think about how hard it is to be devoted in the military unit, where your devotion to your comrade, your fighting buddy, is such that you may have to give your life for them. You may have to give your life, not just risk it, but knowingly give it. Devotion is a very, very difficult religious devotion, or addictive devotion is a very difficult achievement. And for this reason, we celebrate it. We admire it. We have Mother's Day, and we admire people who are great religious saints, and we admire people who are great military heroes for their addiction, for their addictive devotion, if we're taking the word addiction in this very broad sense. I'll stop there. Bom, então pensem agora como é difícil uma pessoa ser um devoto religioso, né? Nós já falamos devoção, um devoto religioso, por exemplo, né? Eu usei o exemplo de um sacerdote que tem que observar o celibato. Eu não consigo me imaginar observando um celibato, né? Se mantendo, se abstendo de atividades sexuais, ainda mais agora em um período de hipersexualidade, né? Toda hora, toda foto, você vira para cá, você vê uma foto, vê alguma coisa, uma imagem que tem um conteúdo sexual. Né? Ser um indivíduo religioso nesse nível, um ambiente como esse, é extremamente difícil. Então, pessoas que são devotos religiosos, nem que seja, ok, você não é um sacerdote, mas você é um religioso, você é um devoto religioso, tá? E você sabe, você precisa abrir mão de alguns prazeres que outras pessoas não veem problema nenhum em praticar. Veja, você numa unidade militar, na sua unidade militar, talvez você precise dar da sua vida, né, pela vida do seu camarada, né, do seu companheiro ali de unidade militar. É uma realização muito difícil. É por causa disso, por razões como essa, que nós reconhecemos e admiramos as pessoas, celebramos o Dia das Mães, celebramos militares que são extremamente devotados ao seu cumprimento do dever, né? Pessoas que são devotadas à sua prática religiosa. O sentido disso, de adição e de devoção, começa a ser desenhado aí. Now, here is the mystery. If we define addiction in this very broad way, we can see that it's necessary socially and psychologically, and that it requires great effort and heroism to achieve addiction. The mystery is that addiction is also terribly dangerous and destructive. Even, and if I may dare say this, on Mother's Day or close to Mother's Day, even in mothers, psychologists know that there's such a thing as an overprotective mother, who is a mother who is so devoted and so given to caring for her child that she harms the child because she allows the child no freedom. This is something which psychologists have to deal with, but it's also addiction. You see, it's also immoderate devotion, but it's turned in a direction that makes it terribly destructive. Do you know, for example, that there's a book called Momaholics, which is about mothers who are so overprotective that they do great harm to their children and often go pretty crazy themselves. This is something which psychologists deal with. So this wonderful addictive devotion is also
terribly destructive at different times and in different people, but it's the same thing. It comes from the same place. It's coming from the same instincts, right? And it's coming from the same emotions. And yet in one case, it's so wonderful that we have a special day to celebrate it. And the other case, we have armies of psychologists who treat it. We have a whole new vocabulary in English to talk about mothers who are too devoted. We call them helicopter moms. Incidentally, there are also helicopter fathers. This is not to say anything. I hope I am not offending people here by talking about this in as mothers. Of course, it all happens with fathers too. The point is, every addiction can go terribly wrong, and that's the mystery. Addiction is such a wonderful, necessary thing, and there's an epidemic of addictions gone terribly wrong. Bom, então vejo que aqui é que está o mistério, né? Se a gente levar essa definição que eu já falei anteriormente de confundir a adição com a devoção, nós poderíamos dizer, se nós fizermos levar em consideração esta definição tão ampla, tá? Nós poderíamos dizer sim que ela é necessária socialmente, ela é necessária para a sua psique. No entanto, por causa justamente desta definição tão ampla, ela pode ser algo nocivo e de uma forma perigosa. Veja que a gente estava falando sobre isso agora, e eu vou até arriscar, gente, porque ontem foi Dia das Mães. Mas até mesmo quando nós falamos de devoção, adição em relação a mães, veja que pode ser algo perigoso. Quando a mãe é super protetora. Veja que uma mãe super protetora é aquela pessoa tão devotada ao seu filho que ela chega a causar o quê? Mal. Ela prejudica a criança. A mãe que é super protetora, né? Ela não dá liberdade para a criança. A criança tem, né? O filho não tem liberdade. Então ela protege demais, protege além do que deveria. Olha, né? É uma o quê? É uma devoção imoderada, né? Não tem moderação. Tá joia? Eu vou dar uma acelerada nisso aqui para vocês verem. Tem um livro que nós chamamos de Mamaholics, né? Que seria o equivalente, é uma brincadeira que nós chamamos, né, de mãe viciada em maternidade mesmo, em ser mãe, né? É um livro, depois vocês querendo procurar, vão gostar de ler, tá? Ele fala de mães que são os psicólogos que fazem esses estudos, né? Eles falam dessas mães que elas são tão super protetoras que elas chegam a causar dano a si mesmas, tá? Causam danos a si mesmas. Então veja que é uma adição poderosíssima. Agora, observe que essa adição, essa devoção, ela vem do mesmo lugar, vem do mesmo instinto, vem das mesmas emoções, tá? E aí você acaba que o lado nocivo, negativo dela chega a gerar o quê? A formar exércitos de psicólogos para tratar essas mães. A gente tem até um termo aqui, que é aquela mãe helicóptero, né? Que está sempre em cima do filho, voando assim, né? Tudo bem, tem o caso do pai helicóptero também, e eu espero, gente, aliás, ó, por favor, desculpem se eu estiver ofendendo alguém com esse termo, né? Mas o ponto é que toda adição, ela pode dar terrivelmente errado. We all know that addiction to religion can go terribly wrong, so that we have wonderful religious people, saints and liberation theologists, wonderful people, but we also have inquisitors, and we have witch trials, witch burning, and we have inquisitions, and we have crusades. The impulse to be addictively devoted to religion gives us wonderful rewards, and it also gives us hell on earth when that addiction goes wrong. The picture here, again, it's the mystery. Every addiction
can go right or it can go wrong. I'll stop there. Then we'll talk about drugs. Ok. Bom, então nós todos já sabemos, por exemplo, que a adição à religião, ela pode dar terrivelmente errado, né? Veja que, por exemplo, né, nós temos religiosos libertários aí que são maravilhosos, né? Mas também temos os inquisitores, né? Nós tínhamos bruxas sendo queimadas, tivemos as cruzadas. Então, esse impulso religioso, ele tanto pode nos trazer recompensas, como também pode atrair o inferno quando a religião dá errado. Tá? Então, nós temos, né? Gente, toda religião pode dar terrivelmente errado. Né? Vamos falar sobre isso daqui a pouco, quando a gente começar a falar também sobre as drogas. When I was a university professor in the 1970s and 1980s, many of the students had what they called a marijuana culture, which is to say that when they got together, they smoked cannabis, and they smoked quite a bit of it. And when they had parties, there was cannabis. And when they talked, they made jokes about Cheech and Chong and other cannabis heroes. It was a whole culture of celebration of cannabis. And these were not the bad students. These were the good students. These are the students who are going on to graduate school and becoming great scientists and so forth. They had a very real marijuana culture, and it was a good thing. And some of them smoked marijuana every day, and they were still good students. But some smoked marijuana way too much, got into other kinds of drug problems, lost their way, dropped out of school, lost their families, and lost their health. And one I know personally jumped off a bridge and died. Even drug addiction can go in a good way. If it can go in a good way, and probably we've all seen this at some point in our lives. Certainly, I've seen it many times, or it can go in a very bad way. Here again is the mystery of addiction. It has two heads. It's a dragon with two heads, a good head and a bad head. Ok. Bom, então, eu poderia dizer, gente, que quando eu era professor na universidade, isso anos 70, anos 80, né, eu tive vários alunos que eles viviam no que nós chamávamos a cultura da maconha. O que era isso? Quando eles se encontravam, fumavam, né, cannabis. Depois da aula, se encontrava, fumava, nas festinhas que davam, eles fumavam, né? Contavam historinhas e faziam piadas sobre Cheech and Chong, né? Essas piadas que eles falavam sobre seus heróis da maconha, etc. E veja, olha só, esses eram os bons alunos que mais tarde, depois de formados, esses homens, essas mulheres se tornaram grandes cientistas. Alguns deles fumavam maconha todo dia. E mesmo assim, continuavam sendo bons alunos. Estudando, tirando suas boas notas e depois chegando à sua formatura. Mas havia outros que fumavam demais. Esses aí perdiam, né? Perdia aula, perdia livro, né? Perdiam coisas. Alguns perdiam a saúde, sanidade, né? E chegava o ponto de que tinha, dentre esses, algum que até pulava da ponte para morrer. Tá? Então, veja que a adição às drogas, ela pode ir por um caminho que seja bom, talvez vocês possam dizer sobre isso, né? Mas, com certeza, saberão que também pode ir e dar muito, mas muito errado. Tá? Eu gosto de me referir à adição às drogas como sendo um dragão com duas cabeças. Tá? Você pode ter, né, um lado que você veria algo de muito ruim.
Again, the dragon with the two heads shows up in the economic world. And we have people who work very hard and are very creative, and they give us wonderful inventions, and they get rich. Um, but they get rich, but we get the wonderful inventions. So they invent the internet, and they invent all these incredible things that surround us. These wonderful devices and our automobiles and airplanes and all that. All those are a product of very addicted people, people who really give their lives to their work. If you read the biographies of people who make great inventions, they don't just work 8 hours a day, they work all day and all night, um, producing these kinds of great achievements. So addiction to work and to wealth is a very, very good thing. And at the same time, the other head of the dragon that is that some of these people create monstrous things, monstrous chemicals which destroy our forests and our fields, and monstrous machines which create so much smoke that they will destroy our planet. They will destroy our planet, and they will do everything to prevent us from stopping them from destroying our planet. They will intervene in politics. They will corrupt our politicians to prevent them from carrying out their addiction to wealth and work and economic success. That's the other head of the dragon. Once again, we're talking about addiction here as the two heads of the dragon. Bom, Paulo. Oi, Paulo. Paulo. Eu acho. Se tiver como, Eduardo. Do Paulo, que eu acho que. I'm sorry, Doctor. Paulo's microphone. And we need to. Paulo, seu microfone está ativo e está interferindo aqui com a nossa fala aqui, ó. Hello? Hello, I'm here. Yeah, I'm here too. Yes. Paulo's microphone that's on. Alô? Peraí, oh, so you're trying to reach Paula, right? I was trying to. Can you still hear me? Oh, no, I'm sorry. Wait. Just a second. Só um minutinho, deixa eu ver. Agora, ok. Can you still hear me, doctor? Tá todo mundo conseguindo me ouvir, né, gente? Desculpa, tive um probleminha técnico. Se vocês estiverem me ouvindo, comentem aí, por favor, no YouTube para eu poder saber, tá legal? I will translate what you just said. Vou traduzir o que você acabou de dizer, doutor. Ele estava falando aqui para a gente, sobre a adição fazendo uma alegoria, dizendo que a adição seria um dragão com duas cabeças, né? E essas duas cabeças das adições, ela vai aparecer também no mundo econômico, tá? E eu vou falar para vocês como seria isso. Quando as pessoas inventam coisas, né? E aí, das suas invenções, do seu esforço, do seu trabalho, essas pessoas acabam até granjeando o resultado do seu trabalho de invenção, ficam ricos, né? Obrigado, Hugo, pelo retorno. Hugo gave us feedback saying that the audio is okay. Então, as pessoas inventam as coisas. Obrigado, Regina, também. Regina está dizendo aí que o áudio está ok. Então, legal, gente. Eu vou continuar. Ok, Regina said that the audio is good. Ok, I will continue. E eu vou continuar, então, aqui dizendo para vocês. As pessoas inventam as coisas e enriquecem com isso, tudo bem. Mas nós também beneficiamos das invenções deles, né? Veja, por exemplo, as pessoas... Quem criou a internet, todo mundo usa a internet. A gente está usando a internet agora para a nossa reunião. Olha que bom, né? Quem inventou, com certeza, ganhou bastante dinheiro. Carros, veículos, tá? Então, você vai ler a biografia dos inventores, vocês vão ver, inclusive, vários desses inventores trabalharam horas a fio. Ok, alguns deles não trabalharam apenas 8 horas por dia, né? Ficaram trabalhando muito mais e se dedicaram muito. Estavam o quê? Adictos a esse ganho, né? Devotados a isso. Então, eu diria que a adição por riqueza, nesse caso, seria algo de bom. Mas também tem
as pessoas que dedicam muito do seu tempo e acabam criando coisas que são monstruosas. Máquinas de matar, máquinas que criam poluição e fumaça que queima a floresta, né? E inclusive essa gente, depois, eles com as suas invenções que pode gerar algum tipo de ganho para eles, eles vão lá e corrompem os políticos para que os políticos façam leis ou não atrapalhem as suas atividades ilegais para que eles consigam atingir sucesso econômico. Então, eu estou falando para vocês o que de outras cabeças deste dragão. Doctor, you can... Oh, wait a minute. I can you activate your own microphone? Because I deactivated it, but... Okay, yeah. Pode continuar, doutor. Pode continuar, doutor. Okay, one more example. Uhum. Politics. And addiction is necessary for politics because we ordinary people need to follow leaders. We need to follow great leaders, and because we can gather around leaders and principles and constitutions, we can work together. We can develop a political system that works, and so great nations develop out of this addictive tendency of people to become addicted to principles and leaders and so forth. This same principle can go into madness, or we can follow not great leaders but fools and morons who. So I forgive me, I would hope I am not offending everybody, but I see the United States going off a cliff. It's following, so many people are following a fool of a leader off a cliff that the country will be destroyed because the Trump, they're following Trump off a cliff. And I talk to these people and I say, well, why do you do this? This is not very smart of you to be following this fool. And they say to me, you don't understand. And it's true, I don't understand. But once again, it's the two-headed dragon of addiction. Uhum. É necessária alguma adição, né? Seria necessária alguma adição. A adição, por exemplo, mais um exemplo, né? Política. Necessário haver essa adição à política. Nós precisamos, gente, nós precisamos de líderes. Nós temos de nos reunir ao redor. Então é bom que haja pessoas para nos liderar. E eles se dedicam muito a isso. Tá? Então a gente consegue, né, e faz bem que a gente se reúna ao redor de leis, né, de uma Constituição. Veja que grandes nações, elas se desenvolvem ao redor de pessoas que elas são devotadas, ou seja, elas têm a sua adição a princípios e boas atitudes. Tanto quanto nos outros casos, falando deste dragão de duas cabeças, a adição no campo da política também pode fazer com que nós sigamos pessoas que são verdadeiros retardados. Gosto do termo moron em inglês, retardado. Né? Não é uma pessoa com dificuldade apenas, mas pessoas tolas. E eu espero, gente, não estar ofendendo ninguém. Desculpa, né? Mas eu tenho que falar isso. Aqui, por exemplo, aqui do lado, nos Estados Unidos, o país estava seguindo um líder abismo abaixo, iam cair do penhasco. Um país inteiro seguindo, vou falar o nome dele, Trump. Né? E olha que eu conversei com gente. E eles falavam para mim, você não entende. Eu falei assim, tá certo, eu não entendo mesmo. Né? Por que é que vocês seguiam, né? Ainda tem gente que segue. Yes, doctor, you can go. Okay. Your microphone is on. It's on now. Bom, pode continuar. If the problem of addiction is a two-headed dragon,
then the challenge of addiction that the observatory must face and that all of us must face is to answer the question, why does addiction go wrong when it can go right, but it so often goes wrong? And why does it go wrong so often? And what can we do when it goes wrong? This is the question we haven't answered very well. The whole history of addiction has been to ignore the big picture, to ignore the dragon, let's say, and just try to help the people or punish the people who have gone wrong. So we try to put the drug addicts in jail, or we try to kill them when they make gangs, or we try to talk to the political addicts and talk them out of their crazy political addictions, or we psychologists try to cure helicopter mothers or momaholics. We try to treat these people and take care of these people, and we must do that. Of course, we must try to help these people, but we cannot solve the problem by helping those people because there's a bigger problem. The bigger problem is that the dragon keeps growing another head. You chop one off and you get another head. And that we have not solved the problem yet on a social scale. Here's the addiction problem, I believe. The addiction problem is that we have more and more of the monstrous, bad kinds of addictions. And we must answer the question, why? Why now? This has not been at all periods in history. This is now. We have huge numbers of monstrous addictions. Why now? I'll stop. Então, eu diria assim, se esse é o problema da adição, que esse dragão de duas cabeças, eu quero apresentar esse desafio para o observatório. E o desafio atenção observatório, o desafio é responder à pergunta. Por quê? Já que a adição, ela pode dar certo, mas por que ela dá errado tantas vezes? E mais do que isso, o que nós podemos fazer quando a adição dá errado? Por quê? Porque o maior problema, o maior erro é que nós acabamos ignorando este dragão. E aí a gente acaba o quê? A gente acaba perseguindo as pessoas. Né? Se o indivíduo é um adicto, a gente vai lá e persegue ele. Né? Alguns são colocados na cadeia. Né? A gente castiga essas pessoas. Né? No caso de um político, a gente então luta contra aquele político. E a gente, se for no caso de uma mãe ou superprotetora, aquela mãe helicóptero, então a gente procura um psicólogo para tratar aquela mãe superprotetora, porque não estou dizendo, inclusive, que a gente não deveria, a gente precisa tratar essas pessoas, mas o maior problema é que a gente não resolve isso que está numa escala social. E ainda mais agora, porque o problema da adição, e a gente precisa responder essa pergunta, gente, não é responder às questões das adições nas outras épocas da história, não. Nós estamos falando de resolver o problema. Essa é a pergunta do Observatório das Adições. É agora, neste tempo da história. Por que agora? Hoje, nós temos tantas. A cabeça do dragão, você corta uma, aparece outra. Né? E por quê? Por que agora? Por que tantas? Como a gente lida com isso? Your microphone is okay. Go on. I believe that we are in an era of history where the modern world is so complex and fragmented that it is very difficult to develop good addictions.
good kinds of devotion, the kinds that society needs and that we need to have. It's increasingly difficult to do that. And when we can't do that, when we fail to do that, we must fill the void. And so we develop the other kinds of addictions, the horrible, monstrous addictions. I believe that is where the answer lies. And I believe that it would be the task of an observatory to not only try to care for people who are suffering in the streets, but also to try to intervene politically and say, really, the nature of society itself must change if we are to have a society which is fit for people who are not monstrously addicted. I believe the function of the observatory should be political as well as humanitarian. Now, there's another possibility, and that is that maybe we will develop enough forms of treatment. Maybe we will develop enough forms of harm reduction. The microphone is off. Maybe the other possibility is, I believe that we may develop enough forms of treatment or enough forms of harm reduction or enough forms of counseling, or maybe our new psychedelic treatments will work and we will cure people in that way. It may be that we can solve this problem by treatment, but I don't think so. I think we must solve this problem politically. And that's the question which I would like to end with today, is to the people who are listening, do you think we can solve this problem by developing and improving our forms of treatment? Or do you think that society itself must change? That's, I think that's the key problem which an observatory must face. Ok. Então, então eu creio que nós estamos em uma época da história onde o mundo moral está tão complexo que chega a ser difícil de você desenvolver algo que nós possamos chamar de uma boa adição, uma adição por aquilo que seja bom. Porque está cada vez mais difícil, inclusive, desenvolver adições, devoções que sejam boas. Olha para o mundo, você vê, né? Então, eu acredito que nós, inclusive, temos falhado em criar esta adição que seria boa ou positiva, e por causa disso, essa adição negativa, essa adição nociva, ela se desenvolve, ela cresce. Tá? Eu gostaria de dizer para vocês do Observatório das Adições que nós precisamos, eu acredito, que nós devemos tentar intervir até mesmo de uma maneira política. Por quê? De maneira que a sociedade ela seja para que as pessoas que são adictas não se tornem adictas de uma maneira monstruosa. Eu falo da maneira política, mas eu digo que ela tem que ser também humanitária. Tá? Então, essa seria uma possibilidade. Uma outra possibilidade é que talvez nós consigamos desenvolver formas de tratamento suficientes, como redução de danos, novas maneiras de atingir e acolher e ajudar as pessoas. Talvez a gente consiga resolver esse problema através de tratamento, mas eu não acho que consegue, não. Né? Eu acredito que a gente deveria tentar, sim, de uma maneira política, assim, né? Levando a sociedade a se remodelar, né? A se remodelar. Agora, essa é a pergunta, Observatório das Adições. Vocês acham? Depois eu quero ouvir vocês aí Vou ver se o doutor Alexander vai falar sobre isso, mas podem já começar a refletir sobre isso no nosso canal do YouTube aí, no chat do YouTube. Vocês acham
que nós conseguiríamos resolver esse problema desenvolvendo ou mesmo aprimorando as formas de tratamento, ou seria através de um novo modelo na sociedade, de um novo jeito de a sociedade ser? Essa aqui é a pergunta. That's my message for today. I would like to add that next time I would like to bring up the topic of treatment, because there are, of course, there are wonderful treatments, and I am a psychologist. I do treatment. I don't have a lot of faith in it, but I do it. So next time I would like to talk with you and about the best kinds of treatments, the kinds of treatments that might solve the addiction problem on a large scale, not just the small scale problem of drugs and in the streets, but I want to talk about the best kinds of a treatment. And I'm, of course, interested, as I think many people are these days, in the new psychedelic treatments. So now people are using drugs like MDMA and psilocybin in treatment, where formerly these were illegal drugs. These used to be drugs that were the object of the war on drugs. Now they are the cure for the drug problem. Well, I'd like to talk about that. And I'm sure many of you do treatment work or are associated with treatment work. And I'd like to know your feelings on what would be the best kinds of treatments, the kinds of treatments that might be so good that we don't need a political solution to the drug problem, although I believe that we do need a political solution. But anyway, that's my plan for next week, if it makes sense to you guys. Bom, então, desculpem. Então, essa seria a minha mensagem para hoje, tá? E eu gostaria apenas de acrescentar que no nosso próximo encontro, eu gostaria de trazer o tópico do tratamento. Eu sou psicólogo, eu pratico o tratamento, né? Eu não tenho muita fé nele, mas eu sou psicólogo, então eu gostaria de falar, sim, do tratamento, porém, levando para uma escala maior, em larga escala, não no micro, como se pode dizer, né, como você vê aí, fazendo atendimento para as pessoas que estão na rua e etc., né, ou usando, né, outras abordagens, etc. Que hoje em dia você tem, né? Tem tantos tratamentos psicodélicos aí que o pessoal está recorrendo, né? Tem o MDMA, tem outras, inclusive até usando substâncias que já foram, né? Durante o período da guerra, as drogas eram consideradas drogas ilícitas, drogas ilegais, né? E agora, né, aparecem aí como sendo a cura para o problema das drogas. Então, eu queria escutar vocês, inclusive, eu sei que tem entre vocês pessoas que praticam a arte, desculpa, a ciência, né? E aí vocês podem, de repente, dizer sobre isso. Eu queria escutar vocês, porque eu tenho certeza que alguns de vocês, inclusive, que oferecem tratamento a quem precisa, né? Talvez não seja necessária uma solução política, como eu sugeri. Vocês podem dizer aí o que vocês acreditam sobre isso, tá? Se fizer sentido para vocês, mas eu acho que deveríamos recorrer a ela. Na próxima reunião, nosso próximo encontro, eu gostaria de falar sobre o tratamento, mas como eu disse para vocês, não no espaço pequeno, mas numa larga escala. Your microphone. Yes. So I am finished. I hope there will be questions or comments or whatever. Ok. Então, nós encerramos a fala do Dr.
Bruce Alexander, espero que agora vocês tenham perguntas. I will read, Doctor, to see if people are sending us questions. Vou dar uma lida aqui para ver se as pessoas estão mandando perguntas para nós. Wait a minute. Okay. Yes. I will look at our YouTube chat to see if people are sending us questions. Vou ver se as pessoas estão mandando alguma pergunta. Pessoal, eu estou olhando aqui na minha tela aqui ao lado e deixa eu ver aqui se alguém já mandou alguma pergunta. Eu acredito que tivemos algumas saudações apenas. So far we have only a few greetings. Let me just see if people are getting encouraged to send us questions. There is a little delay between our broadcast and YouTube, but there is one question that has just arrived. Tem só uma pergunta que acabou de chegar, né? Comentário, na verdade, vem da Regina. Regina, muito obrigado pelo seu comentário. Regina, thank you very much for your comment. I will read it in Portuguese and I will translate. Eu vou ler em português, depois vou traduzir, tá bom? A Regina diz assim, pessoal, e à medida que eu vou lendo aqui o da Regina, quem mais tiver comentário, pergunta, tá joia? Pode mandar também para nós. Nós estamos agora abertos para perguntas e respostas. We are now open for questions and answers. Regina diz assim, em resposta ao desafio que o Dr. Bruce fez para nós. Com certeza, ajudar as pessoas para que voltem à sua essência. Um novo olhar e não tratamento. O ser humano precisa trazer a regra básica, liberdade, caminhando junto com responsabilidade. Now, Regina says, as an answer to your question, for sure, we must help people so they go back to their essence. It's a new look, not a treatment. Human beings need to bring back the basic rule, liberty, walking together with responsibility. This is Regina. Essa é a Regina. Muito obrigado, Regina. Quem mais tiver comentário, gente, pode mandar. Are you going to comment? Yes. I am going to comment. I think it's a beautiful comment and a beautiful thought. It is so hard to do. I mean, I have spent my life as a psychologist hoping to do something like what Regina, is that her name? Was something like that. But I know, and all my friends know how difficult it is to achieve that. Once in a while, we help somebody, and they walk away, and they're a different person. What happens more often is that people help themselves once in a while, and they find a life, they find something which they can be devoted to, and they can leave their addictions behind. And then as you say, it's not about treatment, it's about becoming natural and free. And that does occur. I have seen it occur, but it is so very hard to make it occur, that I despair that we will ever be able to do that on a large scale. I think every psychologist knows this, that we once in a while we succeed, and that feels very, very, very good. And in fact, I would like to tell a story about it, if I may. Here's a story. This story was told me in the north of Canada, where it is very, very cold. And I was there in the summer, and I was visiting a tribe of native people, and I spoke to a grandmother, and she said she was the alcohol counselor for the village, and she told me about the river. She said, "Come." She took me to the river. She said, "Come with me. We will go look at the river." And we went to the river, and she said, "Look at that river." And this is in the Canadian North. This is a huge whitewater river. In the winter, it would be all full of ice, but in the summer, not so much ice, just white water. And she says, "Look out there. We
counselors, we are standing on the edge of the river, and every once in a while out in the water, we see someone is out there. They're going to drown. And now she is telling me this story. This is a beautiful older lady, a grandmother. She said, we take off our clothes and we jump in the water and we swim through the waves. And we know where to swim because our ancestors have told us where all the rocks and dangers are in the river. And we get to the person and we grab them and we bring them back. We drag them back using all our strength, and we throw them up on the bank of the river when we get there. And they walk away. They walk back into nature. They are saved, and we are saved them, and we are the heroes. Except, she said, except that some son of a bitch upstream keeps throwing more people in the river every year. And that, I think, is the problem that's the problem we face. Então, gente, eu estava... Regina, primeiro dizer para você, Regina, que seu comentário realmente é lindo, seu pensamento é lindo, entretanto, é tão difícil de fazer isso. Eu gastei a minha vida toda até agora como psicólogo, né, fazendo isso, Regina, que você disse, né, tentando ajudar essas pessoas, né, a ter um olhar novo, uma visão nova e tudo. E olha, meus amigos, é duro de conseguir. A gente ajuda alguém, sei que vocês aí que praticam a psicologia sabem, a gente ajuda alguém, aí você termina a pessoa simplesmente sai andando, né? Mas muitas das vezes você percebe que a pessoa acaba tendo aquilo que a gente chama de recaída. Frequentemente, quando alguém resolve ajudar a si mesmo, né, que a gente fala, né, que a pessoa encontra uma vida, lembra que nós falamos? A pessoa que não tem devoção não tem vida. Aí eles deixam aquela adição, né? E aí ele já não se torna mais aquele indivíduo que simplesmente sai andando, mas aquele comportamento dele se torna algo natural, ele se torna uma pessoa livre, tá? Mas eu digo para vocês, gente, é difícil. Tem hora que dá um desespero, né? Porque você sabe que você quer fazer isso, mas não dá para você fazer isso em uma larga escala com uma facilidade tão grande assim, tá? De vez em quando a gente tem sucesso, né? E aí a gente se sente tão bem com isso. E eu queria contar para vocês uma pequena história, né, se me permitem. Queria contar uma historinha para vocês que é o seguinte: no norte do Canadá faz frio demais, muito frio, né? No verão agora eu estive lá, no verão passado, né? 2020, eu estive lá. E eu fui lá, eu cheguei numa aldeia, né, de nativos lá no norte do Canadá, e eu encontrei essa senhora, tipo a vovó da aldeia, né? E eu fui conversar com ela. E essa vovó, ela é tipo uma conselheira, né? Tipo a pessoa mais idosa, experiente. Ela me pegou e ela me levou para ela contar uma história para mim. Então ela me levou para a beira do rio. E o rio que nós temos lá é um rio bem largo, grande, né? Com as águas bem revoltas e tudo. E por causa de serem águas tão revoltas assim, então não chega a gerar tanto gelo assim, né? Até porque também no verão não gera. Mas ela contou essa história para mim, dizendo, veja se vocês não se identificam com essa história. Ela dizendo aqui, nós que somos os conselheiros, a gente vem para cá. A gente fica aqui na beira do rio. Porque a gente acaba vendo, de vez em quando, no meio do turbilhão da água agitada, a gente acaba vendo um dos nossos caindo na água. Gente na água. E a gente sabe, a pessoa está lá dentro daquela água, caiu por algum motivo, etc. E ele vai se afogar. Então, o que a gente faz? A gente tira a roupa, pula nessa água gelada, e já que nós conhecemos os perigos, todo esse ambiente, a gente consegue desviar das rochas, e nada faz um grande esforço, atenção à história dela contando para ele, né? Então, a gente faz esse grande esforço de alcançar e agarrar e segurar e tirar essa pessoa, a gente lá nada contra a corrente.
faz esse esforço todo, a gente arrasta a pessoa para fora da água e joga a pessoa sobre a beira do rio, para fora da água, e aí a gente vê que a pessoa simplesmente... a gente salvou o indivíduo. Salvou. E a gente sabe que é um ato heróico nosso, que a gente fez esse esforço todo, arriscou a vida para salvar alguém. Só que tem sempre um filho da puta que fica jogando mais gente dentro da água. Yes, doctor, where are you? Let's see if there are more comments. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui. Olha, there's another comment by Carlos Eduardo Leal. Carlos Eduardo mandou um outro comentário aqui pra gente. Ok? Let me read Carlos' comment, ok? Carlos, vou ler o seu comentário aqui. Carlos diz assim: penso que a boa adição se dá quando realizada em prol do bem do próximo ou até mesmo para o bem da humanidade. Carlos is saying that he believes that good addiction takes place. He says good addiction takes place when it is on the behalf of on the behalf of your neighbor or your fellow brother, or even on the behalf of humankind. So good addiction happens when you do it thinking of others, or maybe thinking of humankind. This is Carlos Alexandre, Carlos Eduardo. I would love to hear more about that. I have done a lot of work with drug addicted people in my life, and I have found them to be very sad people, and I feel very sorry for them, and I care for them, but I have not found them to be unselfish. I mean, my understanding of drug addiction is different. I see drug addicted people as trying to find something to live for, some reason to be alive, to have, let's say, some friends in a gang, or to have some peace and freedom from pain for a while. I haven't had the experience of seeing drug addiction as something which people do for others, but I would love to know more about it. I think that I hope that same gentleman will send another comment in which he explains further what he means by that. Uhum, sim. Bom, eu gostaria de ouvir mais sobre isso, né? Porque eu já fiz muito trabalho com pessoas com dependências químicas, tá? E eu já lidei com vários, inclusive vejo a tristeza, né? Mas eu já percebi que, assim, no caso do dependente químico, né? Do adicto por droga, né? Ele não é exatamente alguém egoísta, né? Pelo contrário, né? Eu tenho percebido que no caso da adição pelas drogas, eu encontro pessoas que eles estão procurando alguma razão para viver, né? Tentando encontrar amigos, tentando encontrar a sua turma, alguém com quem se engajar, tá? Eu não tive a experiência de ver pessoas vivendo a adição pelas drogas que fossem egoístas, né? Assim, tá? Talvez, Carlos, você possa nos dar algum exemplo positivo nesta área aí, né? Mas eu não tenho visto isso, não. We don't have any new comments yet. Ainda não temos. O pessoal hoje está um pouquinho mais devagar, né, gente? O pessoal não mandou muito comentário. People are a little bit slower tonight. And we've had these two wonderful comments by, Regina and Carlos Eduardo, but no one else has sent us anything yet. Maybe they're still like just mesmerized. Eu acho que o pessoal só está hipnotizado aí, não sei. O pessoal vai mandar comentário para nós ou o doutor vai encerrar por aqui? Paulo is activating his microphone, doctor. Maybe he has something to say. Talvez eu tenho uma pergunta para fazer para o Bruce. Ok, Paulo has a question. Paulo has a question, doctor. Paulo tem uma pergunta aí. Bruce,
O que você acha da filosofia da sustentabilidade como algo que possa contribuir com a melhora dos índices da adição? Pode repetir a parte do final, Paulo? Que para mim, no meu microfone, deu uma interferência aqui. Ó. Ok. Vou repetir para você, João. Obrigado. Bruce, o que você acha da sustentabilidade ou da vida sistêmica como resposta à adição? Okay. So Paulo is asking what you think of the philosophy of sustainability Paulo, desculpa, mas eu não sei o que acontece com o seu microfone em relação a mim. But você quer dizer em relação à adição, Paulo? Confirma só assim. Isso. Okay. Yes. So Bruce, Paulo, I had a problem with Paulo's microphone, but I'm sorry. Okay, desculpa, não é perseguição. Né? He wanted to know what you think of the philosophy of sustainability in relation to addiction. I missed a couple of words there. I'm sorry. Say the phylogeny of sustainability? Yes, exactly. What you think of the... Paulo, se quiser, querido, pode tentar aí ver se ele te entende, porque o meu áudio não te pegou bem. Pode tentar em inglês, eu traduzo. Eu prefiro falar para você, João. Ok, pode falar, desculpa. Vou repetir. Então, pensar na sustentabilidade como resposta da adição, ou seja, a adição, um dos fatores, como a gente sabe, como ele colocou, um dos fatores para a adição, que contribui para a formação da adição, é exatamente a incerteza quanto ao futuro. Então, se a gente conseguisse organizar uma vida sustentável, como as adições responderiam a isso, entendeu? Ok, agora sim. Então, no caso, se nós conseguíssemos fomentar, né, um ambiente mais sustentável, isso poderia contribuir com o tema das adições, é isso, né? Isso. Okay. All right. So Paulo is saying, it's a question that is saying, if we think of sustainability as an answer, as a response to addiction, Paulo defends that addiction, one of the factors which contributes for addiction to be, is that people are unsure about the future. Some people are uncertain regarding their future. So he is asking what you think if we could, contribute for an environment of sustainability, how it would affect people, to maybe avoid, starting negative addiction, if I am understanding his, definition. I think I understand the question. I think that's the key question. I mean, I think we are facing the end of the earth. We are facing a time when nothing will matter, and it's very difficult to do the work which is necessary to develop good kinds of devotion and to develop ourselves as social beings when the future is so terrifying, when it looks potentially so empty. And I think that's why countries which are which are collapsing, like, again, I'm Canadian, I blame everything on the United States. I think of the United States as a country which is collapsing. And of course it has the highest addiction rates of anybody, because the people know they have no future. They're living in a collapsing country, and to a considerable extent, the whole world is in the same position. We are facing an unsustainable world, and of course, what we must do about it is to work together in ecological movements and in movements to preserve the earth. Of course, we must do that. Of course, we're all trying to do that a little bit, but we have to try a lot more. And what I have seen
again, I'm thinking of people I know, former students who have been addicted have found themselves working in the green movement, trying to preserve the earth. They not only do they help to preserve the earth, but they preserve themselves because they find a form of addictive devotion which keeps them alive and keeps the earth alive. So I think we will solve. I think Paulo once again has a very good way of asking the perfect question. I think it's the perfect question. I think the problem of addiction and the problem of sustaining the future of the earth are totally interlinked, and that we will solve them together if we solve them at all. Bom, então, respondendo a sua pergunta, pessoal, desculpa aí, eu tive dificuldades aqui em entender alguma coisa do áudio principalmente do querido Paulo, mas eu creio que eu entendi que Paulo, essa é a pergunta-chave. Eu diria que nós estamos enfrentando o fim da Terra, né? Estamos numa época em que nada faz sentido mais, né? Faz sentido, tem coisas que as coisas não importam para tantas pessoas, tá? Então, creio que nós estamos tendo uma grande dificuldade em nos desenvolver como seres sociais. As culturas, pessoal, elas estão desmoronando. As culturas estão desmoronando. Eu sei que vocês vão ficar falando assim, você está pegando no pé dos Estados Unidos, né? Mas eu acho que os Estados Unidos estão desmoronando. Por quê? E aí não admira, né? Aí não admira. Ao mesmo tempo que eles estão desmoronando, porque o povo lá, eles sabem que eles estão ficando sem futuro. Tá? E aí, com isso, você vê, da mesma forma, várias formas de adição se apresentam. Então, o mundo todo, hoje, não está se comportando de forma sustentável. E eu defendo que nós devemos trabalhar, operar juntos, de maneiras ecológicas, para preservar a Terra. Eu já falei para vocês o que eu vi. Ex-alunos meus, pessoas que eram adictos, eles se acharam quando eles se uniram para tentar preservar a Terra. Uma devoção tal que mantém a eles vivos e junto mantém a Terra viva. Então, Paulo, a sua pergunta é perfeita. Sim, eu acredito, Paulo, que nós devemos pensar em maneiras sustentáveis para poder realizar a preservação do nosso mundo, e isso estaria interligado com a questão das adições, porque aí sim isso dá para trazer algo que vai ajudar a também evitar o surgimento ou a piora de novas adições também. Paulo, muito obrigado por isso. Doctor, we've had a swarm of questions. Agora choveu pergunta aqui, né? Não, agora, João. Oi. Está chegando a hora de encerrarmos, 10:50. Sim. Vamos guardar essas perguntas para a próxima segunda-feira com o Bruce. Então, o pessoal deixar as perguntas para a segunda que vem? Isso, para outra segunda com o Bruce, para o mês que vem. Tá bem, só um segundinho. Então, pessoal, olha, nós recebemos aqui algumas perguntas, eu vou só agradecer. Paulo is instructing us to save the questions for the next meeting, because we are 10 to 9, we're 10 minutes to close, so we won't have time to answer all of the questions. Então, pessoal, eu anotei aqui as perguntas de vocês, que mandaram agora recente, né? Hugo, o Carlos Eduardo mandou de novo, o Ricardo, oi, Ricardo Moedas também, mandou algum comentário aqui para a gente. Então, these people have sent us a few comments. We will save these comments for the next meeting. Então, nós vamos reservar esses comentários para a próxima reunião. Eu tomei nota e vou encaminhá-la depois para o Dr. Bruce Alexander. I will send them to you, Doctor. Eu proponho, João, que a gente comece o próximo encontro do Bruce exatamente com essas perguntas que estão no ar
E se alguém tiver mais perguntas sobre o tema, que mande para o João e a gente começará o próximo encontro respondendo a essas perguntas. Vamos agora às palavras finais do Bruce, para encerrando a reunião de hoje. Okay, perfect. Now, Paulo has given me some instructions regarding the questions that are left unanswered. I will work and send them to you. His idea is that we start the next meeting by answering the questions that were left unanswered. And we'll also encourage other people, if they have anything else to ask you regarding this subject, that they send them to me, and I'll forward them to you again as I did, before. Now, Dr. Bruce Alexander, what are your last words before we close this meeting? Not your last and final words, of course. This meeting, we hope we have a lot of closings to. Well, I would like to say first, best wishes to Paulo, who has the pandemic disease, I think. No. Okay. No. It's cake. Just a cake. Thank you. I was afraid it was coronavirus. No. So I'm wishing Paulo that he gets much better, and I'm thanking Paulo for asking the perfect question, and I'm thanking João for translating with such skill and enthusiasm, and I'm thanking everybody, and I'm wishing all goodwill to the observatory. I hope that you will all have a wonderful future in the observatory. Thank you very much. Ok. Bom, então, primeiro eu queria desejar melhoras para você, Paulo. Ele te viu deitado aí, achou que você estava com a doença da pandemia, mas graças a Deus não é isso, né, Paulo? É só um pouquinho de espinhela caída, né? Não é isso? Você está com dor nas costas, né? Então, eu também desejo... Hérnia de disco. Hernia, he has a herniated disc, you know. I am so... Painful. Dói mesmo, né? De qualquer maneira, Paulo, melhoras, meu querido, tá? Quando você chegar na minha idade, espero que você esteja bem melhor do que isso. E também o doutor Alexander está me agradecendo pela tradução aqui, com entusiasmo. Eu fico entusiasmado também e amo vocês todos, tá? E desejo tudo de bom ao observatório. Realmente, se levarmos isso adiante, o observatório tem um futuro maravilhoso. Gente, muito obrigado. Thank you so very much. Boa noite para todos. And good afternoon, good evening to you, Dr. Bruce Alexander. See you the next meeting. Vejo vocês na próxima reunião. Grande abraço, boa noite e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.